Olá a todos! Hoje eu e o professor Isaac vamos falar de uma estética literária. É com você, professor Isaac. Olá, o tema da nossa aula de hoje é um tema muito importante e recorrente na literatura, qual seja regionalismo. E para dar conta desse tema tão importante, usaremos como base alguns conceitos extraídos do artigo de Humberto de Araújo e também alguns conceitos do Alfredo Bose, em sua obra intitulada História Concisa da Literatura Brasileira. Pois bem, antes de mais nada, precisamos entender o conceito em si, né, de regionalismo. Bom, para Humberto de Araújo, o regionalismo em si é um conceito extraliterário, né? O que é isso? Extraliterário é todas aquelas influências, todas aquelas percepções que temos que não está explicitamente nos textos, mas que podemos imaginar que influenciou o autor. Além disso, podemos entender também o regionalismo sendo algo muito particular de uma determinada região. E essa região não precisa ser uma cidade, um estado, pode ser até mesmo o próprio país, o que era bem comum durante o período do romântico, né, do romantismo no Brasil, onde os escritores, né, ditos brasileiros, procuravam enaltecer a nossa região, o nosso país, em comparação com a Europa. Em seu artigo, né, Humberto de Araújo também traz outros conceitos, né, bastante vinculados com o regionalismo, que é o localismo, o pitoresco e o bairrismo. Ora, o localismo, né, como o próprio nome já diz, é quando a gente percebe a influência do local, a gente percebe, consegue identificar esse local na obra. O pitoresco, né, também quando se busca alguns aspectos tidos como exóticos, né, algo que se pode imaginar muito peculiar daquele lugar. E o bairrismo é comum, né, a gente perceber a presença de alguns bairros, né, em obras, né, principalmente algumas obras urbanas e por aí vai. Professor Isaac, a gente tem essas características no romantismo? O romantismo, né, uma escola onde se percebe muito essa questão do regionalismo, no caso da nossa região em comparação com a Europa, né? E aí a gente tem como temas principais a natureza, né, a questão do ufanismo verde, né? O que é o ufanismo? O ufanismo é o orgulho, né? E também o indianismo, né, trazendo a figura do índio como algo nosso, algo do Brasil, como se fosse uma espécie de herói. Aí temos Gonçalves Dias, Gonçalves de Guimarães, José de Alencar, enfim, grandes escritores aí que exploram bastante, né, esses elementos. E falando em Gonçalves Dias, aqui no fundo aqui tem alguns pássaros cantando, porque ele falava, né, da fauna, né? Ele é o famoso autor da canção do exílio, Minha Terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? E por aí vai. Então a literatura, pessoal, sempre está interligada. E outra escola literária onde se percebe muito também a questão do regionalismo é o próprio modernismo, porém já não mais com tanto otimismo, jamais para trazer alguns problemas, né, principalmente da região do Nordeste. E como é chamado esse tipo de literatura? A literatura social, né, para trazer aí os problemas sociais. E o próprio Alfredo Bose ainda fala da tendência sertanista, né, que aí já são aqueles escritores que falam mais sobre a questão do sertanismo. E dentro do sertanismo a gente encontra também ele fala que existe várias formas de sertanismo, que é o romântico,
o naturalista, o acadêmico e até mesmo o modernista. E já o Humberto de Araújo, ele fala um pouco também sobre, dar como exemplo Frei Caneca, perdão, porque ele falava o seguinte, que o Brasil era composto por várias nações e o Pernambuco era uma dessas nações, né? E ele exaltava o Pernambuco, que era a sua região. Então a gente percebe essa tendência de exaltar as regiões, e nesse sentido a gente tem Hugo de Carvalho Ramos, que exalta o Goiás, temos o João Simão de Lopes Neto, que exalta, né, a região sul, né, trazendo a figura do gaúcho, mas a gente também tem não só exaltações, a gente tem também críticas, né, como Monteiro Lobato faz uma crítica da figura do sertanejo, do caipira, né, com Zeca Tatu na região paulista e por aí vai. Temos Guimarães Rosa, que traz também as perspectivas ali da região de Minas. Isso, e o regionalismo, através dos tempos, ele sofreu uma espécie de transição, que passou do regionalismo para o universalismo, onde, como dito anteriormente, os autores exaltavam suas terras, a terra natal, a terra onde viviam, a terra que conheciam, era exaltada. Mas conforme foi se passando, esse regionalismo ele serviu de pré-consciência para uma condição social, ou seja, os autores já passaram a fazer uma crítica à sociedade através das suas obras, deixando assim o regionalismo passou a ter uma característica diferente, essa característica mais, de certa forma, negativa, mas uma característica crítica, certo? E quanto a isso, é tudo que a gente tem a dizer, mas Isaac, passa a palavra para você. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aí nos comentários, né? A gente vai disponibilizar também o nosso endereço de e-mail, vamos disponibilizar também um link para que vocês possam enviar para a gente o que vocês conseguirem entender sobre a questão, sobre o tema, né? E aí a gente vai estar avaliando vocês. Um abraço e até mais. Até logo, Isaac. Até logo, pessoal.